Um bom dia, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós. Meus irmãos, eu tenho uma palavra para vocês que estava meditando aqui no livro de Apocalipse, capítulo 1, do versículo 9 ao capítulo 2 e ao capítulo 3 em diante. Que eles falam sobre as cartas às igrejas. Vou falar para vocês. Jesus aparece e revela a João, o último dos seus apóstolos. Jesus aparece para ele e revela. Vou falar para vocês. Eu, João, irmão e vosso companheiro de sofrimento no reino e na perseverança, na fé em Jesus, estava na ilha de Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. E no dia do Senhor achei-me exaltado no Espírito, quando ouvi atrás de mim uma voz forte, como um som de trombeta, que dizia: escreve em um livro o que vês e envia-o às 7 igrejas: Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Botei-me para observar quem falava comigo, e voltando-me vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um ser humano, vestido uma longa túnica que chegava a seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos como uma chama de fogo. Seus pés reluziam como o metal, quando é refinado em fornalha ardente, e sua voz como um som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e de sua boca saía uma espada com 2 gumes afiados. Seu rosto era como o próprio sol, quando brilha em todo o seu esplendor. Assim que o admirei, caí a seus pés, como se estivesse morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenhas medo, eu sou o primeiro e o último, eu sou o que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo por toda a eternidade. E por isso, possuo as chaves da morte e do inferno. Portanto, escreve, João, sobre tudo o que tens visto, tanto os eventos que se referem ao presente, como aqueles que sucederão depois desses. Este é o mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e dos 7 candelabros de ouro. As estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Agora vem, meus irmãos. João, o último dos seus apóstolos, começa a escrever. A primeira carta é para Efésios. Ao que Jesus manda falar para eles. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: assim declara aquele que tem as 7 estrelas na mão direita, e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho ardor, como a tua perseverança, e que não podes tolerar pessoas más, e que puseste à prova
aqueles que a si mesmos se declaram apóstolos, mas não são. E descobriste que eram impostores. Tá vendo, meus irmãos? Eles não eram apóstolo, era falso. Estava no meio deles se disfarçando de apóstolo. Aí João continua escrevendo. Aí ele diz, olha, Jesus, ele vê tudo, porque ele tem olhos como chama de fogo. Como ele me mostrou, se apresentou para mim e me mostrou. E eu vi, os olhos dele eram como chamas de fogo, meus irmãos. Ele vê tudo. Aí ele fala no versículo 3. Tens perseverado e suportado sofrimentos de toda a espécie, por causa do meu nome, e não te deixaste desfalecer. Entretanto, tenho contra ti o fato de que abandonaste o teu primeiro amor. Vai estar estreito para eles, meus irmãos. Recorda-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Porquanto, se não te arrependeres, em breve virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Tens, contudo, a teu favor e odeias as práticas dos nicolatas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito declara às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Então, meus irmãos, todos de lá da igreja de Éfeso tinham caído, já não praticavam mais as obras. Já tinha todos caído. Por isso que Jesus disse que tinha os olhos de fogo e via tudo. Tudo que eles praticavam. A igreja de Éfeso, naquela época lá, estava caída. Tinha caído todos. Todos, tanto o anjo da igreja, que liderava os irmãos, tanto ele como os irmãos, todos tinham caído. Todos, se não se arrependessem dos seus maus caminhos, se não se levantassem imediatamente e começassem a praticar as primeiras obras, ele iria retirar o candelabro, que significa a luz. Eles ainda estavam com a luz, estavam sendo iluminados, mas se não se lembrasse das primeiras obras e voltasse a praticar, iriam ficar no escuro. Que Jesus estava dizendo que iria remover o candelabro, que é a luz. Então, meus irmãos, vamos ver agora lá para a igreja de Esmina o recado que Jesus tem para elas. Para aquelas pessoas de lá, os irmãos de lá de Esmina. Aí ele manda escrever. Escreve, João, lá para Esmina, para a igreja de lá da Esmina. Ao anjo da igreja em Esmina, escreve: aquele que é o primeiro e o último, que foi morto e ressuscitado, faz as seguintes afirmações: conheço as tuas aflições e a tua pobreza, contudo tu és rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem
judeus, mas não são. Pelo contrário, são sinagogas de Satanás. Não temas nada do que estás prestes a sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, a fim de que sejas provados e sofreres perseguições durante 10 dias. Ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. O vencedor, de maneira alguma, sofrerá a punição da segunda morte. Tá vendo, meus irmãos? Esmina estava fiel. Estava lá. Estava iluminada, o Espírito de Deus estava lá com eles, mas o Senhor Jesus estava mandando que eles fossem fiel até a morte. Não desanimasse, mas que continuasse fiel até o fim. Até o fim, meus irmãos. Nós temos que ser fiel até o fim. Você veja que a primeira igreja, Éfeso, tinha caído. Jesus mandou eles se arrependerem, porque senão iria tirar o candelabro dele e iria ficar no escuro. Iam ficar sozinhos. Um aviso para eles, que tinham caído, mas a igreja de Esmina estava fiel. É um exemplo para mim e para você nos tempos de hoje. Agora vamos ver a igreja de Pérgamo, que João mandou escrever também, que Jesus mandou João, o último do seu apóstolo, escrever para ela. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve: assim declara aquele que tem a espada de 2 gumes, afiados. Conheço o lugar em que vives, onde se encontra o trono de Satanás. Apesar disso, permaneceis fiel ao meu nome, e não renunciaste à tua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha leal testemunha, foi morto nessa cidade, onde Satanás habita. Tenho, contudo, contra ti algumas admoestações, porquanto tens contigo uns que seguem a doutrina de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os filhos de Israel, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a se entregarem à prática da prostituição. Além disso, tens também alguns que, semelhantemente, seguem a doutrina dos nicolatas. Diante do exposto, arrepende-te. Caso contrário, logo virei contra ti, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Ao vencedor proporcionarei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedra branca, e sobre essa pedra branca estará gravado um novo nome, o qual ninguém conhece a não ser aquele que o recebe. Tá vendo, meus irmãos? A igreja lá de Pérgamo estava infiel,
também estava infiel. Estava comendo coisas sacrificadas, coisas de ídolos. Estava corrompida. Eles todos estavam corrompidos. E Jesus disse que tem a boca, e da sua boca uma grande espada, de 2 gumes, de um lado e do outro, para cortar. Quer dizer, para matar, se eles não se arrependessem. Está vendo, meus irmãos? 2 igrejas. Éfeso, caída. Pérgamo, também desleal ao Senhor Jesus. Deslealdade, porque estavam comendo coisas sacrificadas, coisas de ídolos, coisas de outros deuses. Eles estavam praticando. Agora vamos lá para a igreja de Tiatira. A carta que Jesus também mandou o último dos seus apóstolos, João, escrever para a Tiatira. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: assim declara o Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo, e os pés como bronze reluzente. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu ministério, a tua perseverança, bem como sei que estás servindo, muito mais agora do que no princípio. No entanto, tenho contra ti o fato de que toleras Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza, porém, com seus ensinos induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados a ídolos. Concede-lhe tempo para que se arrependesse. Perdão, irmão, vou ler direitinho para vocês. Concedi-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, mas ela não quer arrepender-se. Portanto, eis que a farei adoecer e enviarei grande aflição sobre aqueles que com ela cometem adultério, a não ser que se arrependam das suas más ações. Matarei os seguidores dessa mulher, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. E, portanto, retribuirei a cada um de vós de acordo com as vossas obras. Todavia, aos demais que estão em Tiatira e que não seguem a doutrina dessa mulher e não aprenderam como eles costumam falar os profundos segredos de Satanás. Afirmo, não colocarei outra carga sobre vós. Tão somente apegai-vos com firmeza ao que tendes até que eu venha. Ao vencedor, aquele que permanecer nas minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as reduzirá a pedaços como se fossem vasos de barro. Eu lhe concederei autoridade, semelhante à que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã.
aquele que tem ouvidos compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Tá vendo, meus irmãos? Lá na igreja de Tiatira, nem todos que estavam lá estavam servindo os ensinamentos daquela mulher Jezabel. Não estavam se prostituindo junto com ela, nem praticando o que ela mandava, as obras dela. Nem todos. Por isso que Jesus disse, o que vencer, considerei, tá vendo, meus irmãos? Jesus disse, o que vencer, as igrejas somos nós. No tempo de hoje, as igrejas somos nós. Aí ele diz, olha, ao vencedor, aquele que permanecer nas minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Eles a governará com cetro de ferro e as reduzirá a pedaços como se fossem vaso de barro. Esses que venceres, meus irmãos, vai destruir com cetro de ferro os maus, aqueles que praticaram as doutrinas daquela mulher de Jezabel. Todos. Jesus é quem vai dar autoridade a eles. Essa da igreja de lá, nem todos da igreja de Pérgamos tinham se corrompido. Nem todos. Jesus achou esse defeito somente lá, na igreja de Pérgamo. Não todos tinham se corrompido, adorado os deuses daquela mulher. Agora vamos para a igreja de Sardes. E Jesus também mandou João, o último dos seus apóstolos, escrever para a igreja, o anjo da igreja de Sardes. Que a igreja somos nós. A igreja somos nós. Ao anjo da igreja em Sardes, escreve assim: declara aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as estrelas, conheço as tuas obras, que tens fama de estar vivo, mas de fato estás morto. Tá vendo, meus irmãos? Tem a fama, mas está morto. Tem a fama de estar vivo, mas está morto. Se alerta e fortalece o que ainda resta e estava prestes a morrer. Porque não tenho encontrado integridade em tuas obras diante do meu Deus. Portanto, lembra-te daquilo que tens recebido e ouvido. Obedece e arrepende-te, porquanto, se não estiveres vigilante, virei como um ladrão, e tu não sabereis em que hora virei contra ti. Contudo, tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram. Perdão, vou ler de novo no 4. Perdão, meus irmãos. Contudo, tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram sua veste. Elas caminharão comigo, vestidas de brancos, pois são dignas. Assim o vencedor andará trajado com vestes brancas, e de modo algum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, reconhecerei o seu nome
na presença do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Mas uma igreja, meus irmãos, de Sardes, que nem todos tinham se contaminado. Duas igrejas que não tinham se contaminado. Muitos tinham se contaminado, mas outros estavam lá, estavam perseverando. E ao vencedor vai andar com Jesus trajado de brancos. Então, meus irmãos, vamos lá agora para a carta à igreja de Filadélfia. E é que Jesus tem para elas, Jesus falou para o apóstolo João, escreve para a igreja de Filadélfia, essa mensagem. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve assim: declara aquele que é santo, meus irmãos. Santo só é Jesus. E verdadeiro, que possui a chave de Davi. O que ele abre, ninguém consegue fechar. E o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as tuas obras, eis que tenho colocado diante de ti uma porta aberta, que ninguém consegue fechar. Tens pouca força, mas obedeceste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Sim, farei que venham adorar, prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo, porque deste atenção à minha exortação. Quanto a suportar os sofrimentos com paciência, eu igualmente te livrarei da hora da tribulação que virá sobre o mundo todo, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Eis que venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Aleluia. Farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus, de ordem jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus. E igualmente escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Tá vendo, meus irmãos? 6 igrejas, 5 igrejas, todas com defeitos. Todas. Mas a número 6, perfeita. A Filadélfia, perfeita. Sem defeito nenhum. Por que Filadélfia estava perfeita? Porque Filadélfia obedecia. Filadélfia, os irmãos de lá, de Filadélfia, daquele lugar ali, obedeciam, praticavam, não julgavam ninguém, abraçavam, amavam, eram obedientes, tinham temor
a Jesus, ao nome dele. Tá vendo, meus irmãos? Filadélfia, a igreja perfeita. Então, vamos lá para a 7, a número 7, a igreja de Laodiceia. Jesus também mandou o apóstolo João escrever para eles, lá, para aqueles irmãos de lá. Vamos ver agora o que Jesus tinha para eles, para o anjo de lá, da igreja de lá, vamos dizer assim, nos tempos de hoje, os pastores. Antigamente se chamava anjos, da igreja de lá. Hoje, nos tempos de hoje, é pastores. Vamos ver lá. Jesus também mandou dizer, escreve, João, para a igreja de Laodiceia. Escreve assim. Ao anjo em Laodiceia escreve, assim declara o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as tuas obras, sei que não és frio nem quente, antes fosse frio ou quente. E por este motivo, porque és morno, não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. É sério, viu, meu irmão, essa palavra, viu? Essa palavra é uma palavra seríssima. Dá continuidade para vocês entenderem. Porque Jesus diz que ele estava a ponto de vomitar eles da boca dele. Não quer dizer que eles são comida nem alimentos, não. Que eles eram avarentos. Avarentos, meus irmãos. E esses tipos de gente, Jesus, vocês vão entender, aconselha para que mude suas atitudes, suas ações. Vocês vão entender direitinho. Essa última igreja, Laodiceia. Vou dar a continuidade do começo. Ao anjo em Laodiceia escreve assim, declara o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as tuas obras, sei que não és frio nem quente, antes fosse frio ou quente. E por este motivo, porque és morno, não és frio nem quente, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Está falando não é só com os irmãos, não. De lá. O anjo de lá, os pastores desses tipos. E ainda diz, estou rico, conquistei muitas riquezas e não preciso de mais nada. Tá vendo? Eles diziam que não precisava da presença de Jesus, não. Estavam ricos, conquistaram muitas coisas. Vocês vão ver direitinho. Contudo, não reconheces que és miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Portanto, ofereço-te este conselho. Adquire de mim ouro refinado no fogo, a fim de que te enriqueças,
roupas brancas. Tá vendo, meus irmãos? Ele diz, portanto, ofereço-te este conselho, adquire de mim ouro refinado no fogo, a fim de que te enriqueças, roupas brancas, para que possas cobrir a tua vergonha. Tá vendo, meus irmãos? E compra o melhor colírio, para que, ao ungir os teus olhos, possam enxergar claramente. Tá vendo, meus irmãos? Estavam cegos, gananciosos por dinheiro. Estavam ricos, que eles disseram. Estavam fartos. Tá vendo? Eu repreendo e corrijo a todos quanto amo. Se, pois, diligente, arrepende-te. O que quer dizer diligente? Está dizendo se você é inteligente. Se arrependa. Se arrependa se você é inteligente. Dá continuidade. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Tá vendo, meus irmãos? A porta que ele está dizendo é o nosso coração. Não é a porta da nossa casa, não. Não é a porta da nossa casa, não. Ele quer entrar e mudar cada um daqueles que estavam lá, dizendo que não precisava mais de Jesus, que estavam ricos, tinham conquistado muitas riquezas, mas eram. Jesus disse que eles eram pobres, cego e nu e miserável, indignos. Ao vencedor, por isso que Jesus diz, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então Jesus, ele quer mudar, meus irmãos. Ele está batendo. Ele está batendo. Se vocês ouvirem a voz dele, ele vai entrar. Mas vocês têm que abrir a porta, deixar ele entrar, porque Jesus, ele é educado. Jesus, ele é educado. Ele bate primeiro e espera os seres humanos abrir a porta. Aí quando ele abre, aí Jesus entra. Mas se não abrir, Jesus vai embora. Vai embora porque a pessoa não quer ser mudada. Não quer ser mudada, não quer mudar de vida, quer continuar praticando o mal, na ignorância, na mentira e etc. Outras coisas mais. Ao vencedor, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Pronto, meus irmãos. 6 igrejas imperfeitas. 6 igrejas imperfeitas. Somente a igreja perfeita, a Filadélfia. Somente Filadélfia perfeita, a igreja preferida. Mas as outras igrejas, a número 6,
da número 1 a Éfeso. Vou dar continuidade para vocês. As igrejas imperfeitas. As igrejas imperfeitas. Vocês vão ver o nome delas. A primeira igreja imperfeita, Éfeso. A igreja imperfeita. A segunda, Esmina. A terceira, Pérgamo. A quarta, Tiatira. Imperfeita. A igreja imperfeita. A outra, Sardes. Você vê eles, meus irmãos. A igreja perfeita, somente Filadélfia. A igreja imperfeita, a última, Laodiceia. Arrependam-se. Arrependam-se. Que Jesus está pronto para perdoar. A mensagem que Jesus mandou para essas outras igrejas era de perdão. Se arrependam. Se arrependam. Então, meus irmãos, um bom dia para vocês. E a paz de Jesus esteja com vocês e comigo. Fica com Deus, com Jesus e com o Espírito Santo de Deus. Que essa palavra fique